Ele entra no tribunal amarrado a uma cadeira de rodas, se finge de louco, grita no tribunal, gesticula, faz caras e bocas. Mas todo esse teatro não lhe serviu de nada no final. Damon Kemp, 19 anos, o rosto contorcido em caretas que oscilavam entre agonia, histeria e algo que muitos espectadores jamais esqueceriam. Um olhar vazio, selvagem, quase não humano. Era impossível ignorá-lo. Era impossível não sentir algo. Raiva, nojo, medo, pena. Ou a sensação de que nada daquilo era real. A juíza, que já havia presenciado décadas de sofrimento humano estampado em bancadas de madeira e códigos criminais, manteve a postura rígida. Se havia compaixão em alguma parte de seu corpo, ela não permitiu que chegasse ao rosto. Observou Damon com a precisão fria de quem tenta decifrar a verdade por trás de uma máscara. Porque era isso que muitos acreditavam estar vendo, uma máscara. Cada contorção do rosto dele, cada gemido, cada sacudida violenta da cadeira parecia, para muitos presentes, um teatro desesperado, uma tentativa patética de evitar a realidade que estava prestes a esmagá-lo. Para entender como esse jovem chegou até aqui, vamos voltar um pouco no tempo. Na noite silenciosa de 6 de dezembro de 2018, nada parecia anunciar o caos que, horas depois, tomaria conta do condomínio Jade Park Apartments, na Flórida. Trey Ingram, de 19 anos, estava em casa, relaxando e conversando com sua irmã Lori enquanto jogavam videogame online, um hábito comum entre os dois. Trey era um jovem disciplinado, atleta, ex-estudante universitário e apaixonado por boxe. Ele estava determinado a voltar para a faculdade e construir uma nova fase de sua vida. Mas aquela noite não terminaria como tantas outras. Por volta das 7 da noite, Quincy Smith, amigo e colega de Damon Kemp, deixou o jovem na porta do apartamento de Trey. Quincy não imaginava que aquele seria o último momento em que veria Damon em plena consciência. Nas semanas anteriores, Damon, até então um garoto responsável, educado, sem histórico de problemas ou agressividade, vinha apresentando um comportamento completamente fora da realidade. Ele falava que estava sendo perseguido, tinha ataques de paranoia e até tentou se esconder na cama de Quincy, desesperado e tremendo. Algo nele tinha mudado. Algo profundo. Algo perigoso. Quando Damon entrou no apartamento, Trey tentou manter a calma. Lori, ainda no fone de ouvido, ouviu a voz do visitante. Trey chamou o recém-chegado pelo apelido, Day. A voz do amigo parecia alterada, como se ele estivesse fora de si. O cachorro de Trey começou a latir insistentemente, inquieto. Algo estava errado, e Lori sentiu isso no mesmo instante. Tão errado que, mesmo sem saber o que exatamente tinha acontecido, largou tudo e entrou no carro, dirigindo mais de 160 quilômetros em plena madrugada para chegar até o irmão. Enquanto Lori vinha pela estrada escura, no condomínio, o que era apenas um encontro entre amigos se transformava em horror. Nas primeiras horas de 7 de dezembro, o morador foi despertado por batidas violentas em sua porta. Sonolento, ele abriu, e deu de cara com algo que jamais esqueceria, o cano de uma arma apontado para seu rosto. Do outro lado estava Damon Kemp, completamente molhado, respirando rápido, olhos arregalados, como se estivesse em fuga. Sem raciocinar, o morador desviou a arma e empurrou Damon para fora, trancando a porta imediatamente. Do interior do apartamento, ouviu os gritos desesperados do rapaz ecoando pelo corredor. Vários pedidos de socorro ao 911 começaram a surgir. Outro residente, Pedro, também ouviu batidas. Olhando pelo olho mágico, viu Damon falando ao celular. A frase que escapou de seus lábios gelou Pedro por dentro. Eu matei. O resto foi inaudível, mas suficiente para ativar cada alarme interno. A polícia chegou às 1h50 da manhã. Cruzando o estacionamento, os agentes encontraram Damon cambaleando, encharcado como se tivesse saído de um lago ou canal. Ele gritava palavras desconexas, chamando por Deus, tremendo, com expressão desorientada. Sem que os policiais perguntassem, ele confessou: "Eu matei meu amigo." As palavras eram tão diretas quanto assustadoras. Mas quando pressionado sobre onde o crime havia acontecido, Damon se recusou a responder. A poucos metros dali, um policial encontrou uma arma caída na grama. E espalhados pela escada do prédio, $423 estavam jogados aleatoriamente, como se tivessem sido descartados durante uma fuga precipitada. Os policiais identificaram um apartamento com um buraco de bala na porta. Bateram. Nenhuma resposta. Empurraram, mas havia algo bloqueando a entrada.
Quando forçaram a abertura o suficiente para ver o interior, o silêncio do corredor foi substituído pelo choque puro. Lá dentro, caídos no chão, estavam os corpos de Ethan Trey Ingram, 19 anos com 4 ferimentos de bala, 3 no peito e abdômen, 1 no ombro. Ethan Jordan Payton, também 19 anos com 6 disparos, pescoço, costas e peito. Os dois eram amigos de infância. E agora estavam mortos lado a lado. A cena era brutal. O sangue, os móveis revirados, a ausência total de movimento. Tudo indicava que o ataque havia sido repentino, violento e devastador. A pergunta que ecoaria por anos começou ali. Por quê? Trey tinha deixado Damon morar com ele meses antes, quando o amigo precisava de ajuda. Eles cresceram juntos, treinaram juntos, viveram como irmãos. Não havia histórico de discussões sérias. Não havia ameaças. Não havia motivo aparente para Damon tirar a vida de alguém que tanto o ajudou, muito menos a de Jordan, um garoto gentil e querido, que apenas estava no lugar errado na hora errada. Damon foi levado sob custódia instantaneamente. No primeiro interrogatório, continuou dizendo palavras desconexas, repetindo que estava sob efeito de algo, sugerindo que a maconha que fumou pode ter sido adulterada. Porém, amigos, familiares, o treinador e até professores afirmavam que Damon jamais apresentou sinais de doença mental antes daquele episódio. Seria um surto genuíno? Seria efeito de drogas? Ou seria encenação? Essa dúvida carregaria o caso durante anos. O massacre em Jade Park Apartments estava confirmado, mas o motivo continuava enterrado no silêncio do único sobrevivente daquela madrugada, Damon Kemp. Damon Kemp não conseguiu esconder por muito tempo a confusão que carregava no olhar. Horas depois de ser encontrado pelos policiais, encharcado, gritando sem sentido e vagando pelo estacionamento do condomínio, ele foi levado para a delegacia. Ali, sentado numa sala fria, ainda respirando rápido, começou o interrogatório. Os detetives queriam respostas. Qualquer coisa que explicasse o que havia acontecido dentro daquele apartamento. Damon parecia preso entre lapsos de lucidez e surtos. Em alguns momentos repetia que tinha matado o amigo, em outros jurava que não sabia o que estava fazendo, que algo tinha pegado sua mente. Não conseguia oferecer um motivo, tampouco uma narrativa racional. O que ele dizia, no entanto, era suficiente para acender o alerta dos investigadores. Algo terrível havia acontecido, e ele estava diretamente envolvido. Damon Kemp e Trey Ingram se conheciam desde o ensino médio. Eram amigos próximos, frequentavam a mesma academia de boxe. Por um período, dividiram o mesmo apartamento. Trey era talentoso, disciplinado e querido pelos colegas. Tinha potencial como atleta e planejava voltar para a universidade. Damon, por outro lado, vinha atravessando uma fase estranha. Amigos perceberam que seu comportamento havia mudado. Paranoias, crises repentinas, falas desconexas, um medo irracional de que alguém estivesse atrás dele. Ainda assim, Trey continuava, acolhendo o amigo, tentando ajudá-lo, como sempre fizera. Mas algo rompeu essa harmonia. Trey pediu que Damon se mudasse do apartamento. Não disse o motivo para ninguém. Talvez estivesse preocupado, talvez cansado da convivência difícil. O fato é que Damon saiu, indo morar temporariamente com Quincy Smith, outro amigo. Lá, Quincy também notou a mudança evidente. Damon tinha surtos de paranoia, tentava entrar em seu quarto no meio da noite, chorava, dizia estar sendo perseguido. Preocupado, Quincy decidiu levá-lo até Trey na noite do dia 6 de dezembro de 2018. Imaginou que o amigo próximo poderia acalmá-lo. Seria um erro trágico. Quando a polícia chegou ao condomínio, encontrou Damon vagando, molhado, transtornado e gritando por Deus. Ele repetiu várias vezes: "Eu matei meu amigo." A arma foi localizada na grama. Dinheiro espalhado pelos corredores. Um celular largado ao lado de um carregador descarregado. Os agentes seguiram a trilha até um apartamento com uma marca de tiro na porta. Não houve respostas batidas. Ao empurrá-la, algo bloqueou a entrada. Quando forçaram a visão para dentro, viram o pior: Trey Ingram e Jordan Payton, ambos de 19 anos, caídos no chão. 2 jovens promissores, assassinados dentro de um lugar que chamavam de lar. Damon foi preso imediatamente. Ele não dizia coisa com coisa no momento em que foi detido. Molhado, ofegante, falando sozinho, ele repetia frases desconexas enquanto era algemado pelos policiais. Mas foi dentro da delegacia, poucas horas depois, que o caos tomou forma, no interrogatório que revelaria o estado mental e emocional do jovem de 19 anos.
Os detetives relataram que Kemp parecia flutuar entre dois extremos, momentos de aparente lucidez, seguidos de surtos abruptos de paranoia. Em certos instantes, encarava fixamente a parede, como se esperasse que algo saísse de lá. Em outros, se inclinava para frente, aproximava o rosto dos investigadores e sussurrava: "Eu não sei o que é verdade. Não sei se eles ainda estão vindo." Perguntado sobre o que havia acontecido naquela madrugada, Damon oscilava entre admitir e negar. "Eu matei meu amigo, eu acho", dizia. Depois, recuava: "Não fui eu. Tinha alguém lá dentro. Eles estavam me seguindo." Sua fala era fragmentada, confusa, mas um detalhe se repetia. Sempre mencionava Trey pelo apelido. "Day me chamou. Ele disse que estava tudo bem." Mas não estava. Mesmo assim, os policiais notaram algo inquietante. Apesar do comportamento instável, Damon parecia entender perfeitamente onde estava, quem eram os investigadores e por que estava sendo questionado. Ele respondia quando queria, desviava quando interessava e, principalmente, não demonstrava nenhum sinal de arrependimento. Em determinado momento, ao ser confrontado com o fato de que 2 pessoas tinham sido encontradas mortas, ele apenas passou a mão pelos cabelos e murmurou: "Eu sei." O interrogatório terminou com Damon sendo transferido para avaliação psiquiátrica. Mas, para os detetives, a dúvida começava ali. Diante deles estava alguém em surto, ou alguém encenando um surto para se proteger do peso da lei. Dias depois, quando finalmente chegou o momento da sua primeira aparição no tribunal, a família das vítimas aguardava em silêncio tenso. O ambiente era pesado, até que Damon entrou na sala, aos gritos, em uma cadeira de rodas, torcendo o corpo, gritando "Deus", repetidas vezes. Um espetáculo tão perturbador quanto teatral. Parentes de Trey tiveram que sair às pressas chorando. Outros gritavam, indignados. Damon não parecia compreender onde estava. Ou fingia não compreender, algo que ainda hoje divide opiniões. O interrogatório inicial serviu apenas para confirmar sua instabilidade aparente. Mas, durante o julgamento, a história ganhou contornos ainda mais complexos. A defesa tentou alegar insanidade, apoiando-se no comportamento bizarro no tribunal, nos relatos de paranoia e na suposta possibilidade de uma crise psicótica induzida por drogas. Entretanto, investigadores foram categóricos ao afirmar que Damon nunca apresentou histórico de problemas mentais. Amigos diziam o mesmo. Para muitos, ele estava representando, dramatizando para escapar de uma sentença pesada. Após analisar evidências, o júri foi rápido. Em apenas 1 hora, decidiram: culpado. Damon Kemp, agora com 24 anos, recebeu condenação por 2 acusações de homicídio em 2º grau e invasão armada. Enfrenta 26 anos à prisão perpétua. No tribunal, após ouvir a sentença, não esboçou reação alguma, em contraste brutal com o show teatral que havia feito durante a primeira audiência. O silêncio repentino parecia, pela primeira vez, real. Quando ouviu a decisão, Damon permaneceu imóvel. Nenhum grito, nenhuma súplica, nenhuma expressão dramática. O espetáculo chegou ao fim. Não havia mais palco para interpretar um personagem quebrado. Havia apenas a realidade crua. Ele passaria a maior parte da vida dentro de uma cela, enquanto as famílias das vítimas passariam a vida inteira dentro de um vazio que nenhuma sentença consegue preencher totalmente. A juíza encerrou o julgamento lembrando que, embora o tribunal tivesse feito sua parte, o motivo real, o porquê daquilo tudo, talvez jamais fosse conhecido. Trey e Jordan foram mortos por alguém que eles consideravam amigo. Essa é a ferida que nenhuma pena consegue fechar. E foi assim que Damon Kemp deixou o tribunal, não mais gritando, mas sendo empurrado em silêncio pela cadeira de rodas que ele próprio transformou em símbolo de seu falso descontrole. Se gostou deste vídeo e quer receber mais conteúdos como este, inscreva-se no canal. Até a próxima!